gente. Seja bem-vinda, Renata, Andréa. Andréa, aí já vou te chamar. Já tô me organizando aqui, gente. Sejam bem-vindos. Olá. Olá. Tudo bem? Fazendo umas anotaçõezinhas aqui. Sempre, né? Um roteirinho para os tagarelos. Sim. Porque rende, né, André? Com certeza. Gente, quem tá entrando, entrou aqui e tem um tempinho, o pessoal vai chegando ainda. Vão avisando, por gentileza, se todo mundo tá conseguindo ver bem, ouvir bem, que agora é um momento bom pra gente tratar disso, da parte burocrática aqui, né? Se tá tudo certo. Se o André tá conseguindo me ver bem, ouvindo bem também. Tô ouvindo bem. Tá um pouquinho baixo, Não sei se tá me ouvindo bem também. Vamos ver com o fone, eu acho que melhora. Deu certo? Agora eu tô te ouvindo bem. Aí, Jackson, tudo bem? Então, gente, aos pouquinhos vamos chegando. Um prazer ter vocês aqui, que já estão se anunciando. Silvana, seja bem-vinda. Fernanda, oi, que bom que tu veio. Povo bactiniano que eu conheço já vindo. Aí, como é que está o domingo de vocês, gente? Quem é bactiniano, quem é da música, quem é da dança, falem de onde vocês estão se comunicando também com a gente, eu gosto de saber. Podem dar feedbacks aqui da onde vocês estão. Aí, Rosana, que bom te ver aqui. A Rosana com letra erótica vai estar aqui com a gente na próxima semana também. Bom, gente, só um tempinho para a gente ir chegando, não dá para avançar muito, que uma hora passa muito rápido. Então, eu quero dar boa noite para todos, agradecer ao André, professor André, professor, regente, ele vai falar depois, ele mesmo vai tomar a palavra para assumir o seu eu, né, no lugar de fala aqui, mas tive o prazer de conhecer o André durante o teatro musical, que é dirigido pelo Juliano, maravilhoso Juliano, que a gente encenou Romeu e Julieta, e foi maravilhosa a experiência. E então, quando eu falei sobre o Entre Vozes, né, quem acompanha aqui o Insta, lá o canal, já deve ter tido a oportunidade de ver sobre o Entre Vozes, que é nada mais do que essa vontade de dialogar, de compartilhar os nossos conhecimentos, as nossas práticas, né, para que a gente fale um pouquinho sobre o que nos move e no meio de tudo isso, Bakhtin de alguma maneira participar assim, das reflexões. A ideia não é justamente discutir teoricamente sobre nenhum ponto, embora hoje a gente vá ser guiado por um conceito bakhtiniano, né, de polifonia, que tem sua relação estreita com a música, né, para quem é bakhtiniano, então vai ser de grande valia, até do ponto de vista conceitual, muito, né, para quem acompanha os estudos bakhtinianos, mas quem é da música, quem é de outras linguagens, também a gente vai vendo que polifonia está na vida, né, André? Então eu quero agradecer, assim, de coração, porque eu acho que é um momento, bom, a gente conversou sobre isso também, é um momento de troca, né, a gente está vivendo um momento muito difícil, todos nós, né, nesse momento tão caótico da pandemia, vivendo tantos conflitos, e a gente ocupa uma posição bem privilegiada, né, a gente, graças a Deus, ocupa esse lugar de fala, então eu acho que é um dever que a gente tem de usar os meios de comunicação também para a gente trocar aquilo que tem de melhor
né, o que cada um tem a oferecer. A gente estava batendo um papo sobre isso e hoje a gente quer dividir com vocês e ao mesmo tempo ampliar, né, porque justamente a gente falava também que o discurso vai ser outro aqui, né, então vai sempre se renovando. Então, obrigada a quem faz parte do canal, os 100 inscritos também, mais de 100 inscritos, o canal é super novo, mas eu já quero agradecer também muito a todos vocês que acompanham e espero que a gente siga esse diálogo cada vez mais. Então, André, fala um pouquinho assim das tuas práticas, do teu trabalho, do que está te movendo nesse momento, ou já há bastante tempo. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que essa polifonia toda faz parte da tua rotina, do teu fazer. Bem, primeiramente, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando, né? Obrigado aí pelo espaço para conversa, né? Me formei em canto na URGS recentemente, né? Aliás, estava toda uma confusão aí com essa questão do coronavírus e de isolamento, que toda uma confusão com a graduação, né, com o canudo. Mas, falando sobre essa questão do meu trabalho, da polifonia, né, eu trabalhei um bom tempo como professor de canto, né, até eu começar a me descobrir como regente coral. Né? Ainda sou professor de canto, ainda dou, em sua grande maioria, aulas de canto, mas dedico muito mais o meu tempo fazendo regência coral. A gente está com os corais virtuais aí, né, tentando continuar esse trabalho, né, porque a gente não pode parar, tá? Nesse momento aí que a gente está, conversar sobre polifonia é uma coisa muito importante, né? Polifonia, muitos sons, né? A gente tem uma noção um pouco conturbada quando a gente fala sobre esse assunto de música. André? Porque, sim. Desculpa, deu uma trancadinha, não sei pra vocês aí, gente, pra mim congelou a imagem e o som do André. Só dei uma conferida se é só pra mim que tá acontecendo isso, ou se vão dando esse feedback pra gente do som e da imagem, porque pra mim deu uma congelada em tudo aqui. Acho que agora voltou. Desculpa, André, te interromper. Bem, só para falar, né, que essa noção aí que a gente tem de polifonia é uma noção um pouco confusa, às vezes, quando a gente está conversando no meio musical. Né? Muita gente pensa que é uma coisa e é outra coisa. Então, antes de eu falar rapidamente, deixar mais claro o que é essa polifonia no mundo musical, eu vou introduzi-la um pouquinho melhor. Tá? A polifonia, ela não se tem muita certeza quando a igreja luterana que ela começou a se transformar em coral. O coral ele surgiu com o protestantismo, né? Conversando sobre isso, tá? Nesse momento aí de quarentena e polifonia, a gente tem muitas vozes dentro da gente, né? E como é que a gente faz para lidar com isso? Né? Como é que essas confusões, essas bagunças se relacionam com a gente? Né? Bem, vou falar um pouquinho então sobre o meu trabalho, tudo bem? Certo. Então tá. Eu estou trabalhando agora como regente no coral luterano da Cruz, no bairro Cristo Redentor. Estou trabalhando também como regente no coral Moquitiocada, que é um coral messiânico. A igreja messiânica ela não é muito conhecida, eu acredito. Né? E também estou trabalhando como regente de um coral de música brasileira. A gente iniciou o trabalho um pouco antes do isolamento, e depois a gente teve que pausar e a gente se transformou num coro virtual. Tá? O trabalho com o coral, a gente trabalha principalmente com traumas. Né?
parece um pouco pesado, a gente já fala, a gente trabalha com traumas, mas é um trabalho mais relacionado em como lidar com cada conflito interno que a pessoa tem. Né? A gente pode falar que é um trabalho mais musical e tudo mais, e realmente ele é um trabalho musical, mas é muito mais um trabalho social, é um trabalho de comunidade. Né? Muitas vezes vem alguns alunos para mim conversando sobre questões de conflitos internos, de que eles não são o suficiente, né, de não se serem suficientes, não se serem autossuficientes para cantar, né, de que eles não têm a voz, né, que eles nunca têm a voz. Isso é um resultado de muita conversa, muitos afetos, né, de tempos que se foram construindo, né. Não sei se tem alguma questão a respeito disso, se eu posso falar um pouquinho mais sobre a nossa noção. Só aproveitando esse trechinho, já que tu falou, a questão do momento, né, que tu já coloca, a questão das muitas vozes, né, e é bem isso. A gente já pensando em polifonia, o quanto não se trata só da multiplicidade de vozes, né, se a gente for pensando em Bakhtin, não é só que as vozes sociais, as valorações, né, que são ideologias, né, que nada é neutro no mundo, né, então essas muitas vozes, todas elas comunicam, todas elas expressam e elas coabitam em valor de igualdade, né, vozes plenivalentes que eu tinha na minha cabeça, né, plenas de valor, né, todas elas têm o mesmo peso, né, vamos dizer assim, né, para a gente entrar já ir aquecendo nisso, né? E quando tu fala desse momento e das diversas vozes, é justamente isso que está acontecendo, esse caos, né? Até que a gente falava da bagunça, uma bagunça organizada, né? Daí depois tu vai também falar um pouquinho mais sobre isso, mas o quanto é justamente isso, eu acho importante a gente colocar, que muitas vezes a gente pensa assim, é um pensamento filosófico, mas não vê a relação disso com a vida, né? A gente encara só em termos de conceito, teoria, como se fosse algo apartado da vida, né? E se tratando de Bakhtin, claro, e outros filósofos, né? E, enfim, muito da concepção que nós temos com o que a gente faz, né? Esse olhar que a gente tem, o valor que a gente imprime nas coisas que a gente realiza, né? Mas Bakhtin tem toda essa preocupação, né, de ver isso na vida, né, esse pulsar na vida, não de uma teoria que vive lá só no mundo das ideias, né, e a gente não consegue ver a ligação com o que a gente passa, com as nossas situações, né. Então eu achei bem bacana tu já trazer essa questão das vozes, dessas muitas vozes aí que habitam, né. E a questão do trauma, eu vou te deixar falar mais, porque é muito interessante, mas o que eu ia te colocar com essa concepção, né? Pô, a gente pode pensar que trauma tem a ver com o canto, com o coral, e, né, parece tão óbvio por um lado, mas para outras pessoas, né, fica não, mas qual é a relação, né? E a importância da gente realmente estabelecer as relações, estabelecer os diálogos, né? Então, quando tu fala dos traumas, né, me remete muito para a questão bakhtiniana também das partes e do todo, né? Para que a gente tenha um todo de sentido, a gente não pode ver as coisas de modo fragmentado, né? Justamente tem que ir estabelecendo essa teia. Né? Então, só queria fazer esse comentário, assim, que eu já fui pensando nessas questões. Pode seguir, André. Ok. O que o trauma tem a ver com o canto, né? Tem tudo a ver. Trauma tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a gente também, né? Tudo sobre essa questão dos afetos. Está tudo relacionado, na minha concepção, nessa noção de muitas vozes, de polifonia, né? Deixando bem claro aqui que quando a gente fala em polifonia, se a gente for pegar o sentido cru da palavra, né, a gente está falando de muitos sons, não é nem muitas vozes, é muitos sons, né, um pouquinho diferente, né, e quando a gente está falando de coral, tem muitos sons acontecendo,
né? Nem sempre o coral vai estar fazendo um movimento polifônico, que a polifonia ela é um estilo, ela tem toda uma história, tem toda uma construção, é um estilo de compor. Tu pode fazer uma composição com várias vozes separadas, mas nem sempre elas vão ser polifonias, né? Tem toda essa questão do contraponto, da conversa, né? Do ponto contra o ponto, discussão. Mas falando mais especificamente dentro do coral, a gente tem a polifonia teórica, a polifonia musical, né? Que é, bem, toda a noção musical, toda a construção teórica para construir uma música, né? Uma estrutura musical. Dentro de cada coral, a gente tem a relação entre as vozes, que a gente pode falar numa relação física, né? Várias vozes fazendo a mesma coisa, vão ser igual várias vozes, mas elas são diferentes nos seus detalhes, né? Pequenas relações físicas e acústicas. Depois a gente pode pegar na pessoa, a gente diminuindo cada vez mais. A pessoa, ela tem os seus conflitos, ela tem as suas histórias, ela tem o tempo que ela demorou para estudar alguma coisa, a facilidade que ela tem para estudar algo e a dificuldade que ela tem para estudar algo, né? O quanto da vida dela que ela estudou para fazer algo e para participar do coral. A gente tem várias histórias lá. A própria história de vida da pessoa, tirando um pouco da relação com a música, né? O quanto isso afeta, o quão segura ela é para fazer algo, né? Tudo isso aí tá relacionado. E o trabalho do regente é tentar afinar todas essas ideias, né? Já trazendo um pouco para essas palavras mais musicais, né? Afinar todas essas ideias, afinar primeiramente a questão mais óbvia, mais grandiosa, que são as vozes, todas as vozes juntas, seguindo as estruturas musicais, e cada passo que eu falei até chegar no ser humano que tem as suas dificuldades. Isso é um trabalho não só como regente coral, mas como professor de canto, né? Às vezes eu tenho muitos alunos de canto que não são adeptos do coral, né? Tem muito preconceito com o coral também. Muita gente acredita que o coral é uma coisa chata, mas não é assim, né? Tem trabalhos maravilhosos, a gente tem o trabalho do Pablo Trindade aqui de Porto Alegre, tem o trabalho da OSPA, que é um trabalho mais clássico, assim, né? Mas a gente tem o trabalho do Pablo Trindade, o trabalho do filho dele, Francisco Trindade, né? Que são trabalhos do UPA, de reinventar o coral, trazer ele mais para a música popular brasileira, né? São coisas bem interessantes. Mas, enfim, retomando para os meus alunos, né? A gente tem muitas questões desses alunos que têm certo preconceito com o coral, mas os alunos de canto, eles também enfrentam isso sem chegar até o ponto coral. É uma travadinha. Né? E todas essas questões. Não sei se isso levantou alguma coisa aí, levantou alguma dúvida. Ô, André, deu uma nova trancadinha aqui para mim. Não sei pro pessoal aí. Essa última partezinha do que tu falou eu perdi. Se tu puder repetir. Em qual parte mais ou menos que eu estava falando? A questão do preconceito com o coral. Sim, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem um preconceito, tem muitos alunos de canto, eu dou aula tanto para cantar individualmente, quanto para o coral. E alguns alunos que cantam individualmente, eles têm um preconceito com o coral, assim, eu não quero participar de coral de forma alguma, né? Que é muito chato, tem essas questões, né? E muitas vezes é porque a gente tem enraizado na gente essa questão do canto ser algo mais, do canto coral ser algo mais clássico. Vai cantar latim, vai cantar música religiosa, vai cantar... E não tem nenhum problema. Boa parte do meu trabalho como regente coral é de música religiosa, é de música mais clássica, músicas em outros idiomas também. Mas também tem outra parte, que é a parte do canto coral de música popular, né, o coral mais contemporâneo, né, que às vezes ele perde um pouco dessa visibilidade, né, e é muito interessante como toda essa questão do preconceito está relacionado com alguma coisa, com algum trauma passado, algo que ele escutou,
e alguém falou para ele, coral é chato, de repente alguém... Eu acho muito difícil de acreditar que alguém que começou a cantar simplesmente... eu gosto de cantar, mas coral, para mim, não é uma realidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que está um pouco implantada aí na nossa cabecinha. Uhum. Ok? Ok. Não sei se deu para falar direitinho. Não, agora eu ouvi bem. Acho que o pessoal também, senão o pessoal já tinha acusado aqui também. Mas acho que agora tá certo. Então, qual é boa parte do meu trabalho? Né? Trabalhar a questão musical, né? A questão polifônica. Não sei se está claro o que é a questão polifônica, se me fiz claro. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta aqui, tá, gente? Embora não seja especificamente discutir conceito, né? Assim, ficar trazendo os conceitos propriamente, mas faz parte disso também, né? Eu vou falar depois, eu vou ir falando também um pouquinho sobre a polifonia, né? A partir do que a fala das imagens que a fala do André vai me trazer. Se quiserem adiantar alguma coisa, podem ir colocando aqui, tá? Fiquem à vontade. Tá. Eu vou falar um pouquinho, tá? Sobre como o coral é transformador, tá bom? Nessas questões. Porque o coral, ele se faz em conjunto, né? Tem um grande compositor, que é o John Rutter, ele é um compositor inglês, e ele é, na minha opinião, é um dos maiores compositores para coral que tem hoje em dia. E ele enfatiza a importância do canto coral em qualquer atividade musical. Se tu toca guitarra, se tu toca instrumento de sopro, se tu é um pianista, ou se tu quer trabalhar com produção musical, nem precisa tocar um instrumento, é muito importante participar do coral. Mesmo que não queira fazer música, quer fazer outra atividade, participar de coral. Porque o trabalho com coral, ele é um trabalho em conjunto, é um trabalho em sociedade, é um trabalho em comunidade, que ao participar dele, a gente enfrenta os nossos medos, a gente enfrenta os nossos desafios e, ao mesmo tempo, o medo e o desafio das outras pessoas. E estar em comunidade, estar em conjunto com outras pessoas, te auxilia a se ajudar, a se perceber e a perceber o outro. E ao perceber o outro, se ajudar. E isso, para mim, está muito relacionado com a própria composição, o próprio trabalho estrutural de um canto coral polifônico, que é justamente isso. Quando a gente tem notas que não se encontram, por exemplo, eu vou tocar aqui no meu pianinho, não sei se dá para escutar bem. Ai, olha que bem meu pianinho aqui. Muito chique, né? Isso. Né? A gente tem momentos no canto coral em que a gente tem sons como esse aqui, que a gente chama de sons consonantes, são sons que estão de acordo. Tem momentos no coral que a gente tem sons como esse aqui. São sons que tem uma mordida, como algumas pessoas dizem, né? Um som que tem uma certa tensão, que a gente vai chamar de dissonante, desacordo. Um som que está em desacordo com o outro. E isso está tanto na relação estrutural coral, como está na relação pessoal dos integrantes do coral. Né? E dos integrantes do coral, não digo apenas aqueles que estão cantando, né? É algo gigantesco isso, né? Mas a gente tem esse desencontro musicalmente. E o desencontro musical é tão importante, essa dissonância musical é tão importante, ela tem que estar tão presente, porque depois de ter um desencontro aqui, né, a gente tem um encontro. Né? Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes no coral. Né? Não apenas na questão teórica musical, mas também na questão pessoal. Porque pessoalmente a gente vai ter desencontros entre os coristas, os coralistas, os cantores, e a gente precisa trabalhá-los, a gente precisa resolvê-los para a gente ter um coral com qualidade cada vez melhor, com um som melhor. Né? E apenas
com as pessoas, mas com os integrantes do coro, mas também com outros responsáveis que não participam ativamente como cantores, como os diretores do canto, os produtores, né? A gente vai ter alguns coros que são relacionados com empresas, né? Com escolas. Então, saber trabalhar com as dissonâncias para mais tarde transformá-las em consonâncias. Mas as dissonâncias também são importantes. Né? A gente tem um movimento musical, que é o minimalismo, né? Que seria uma música em que tenta ter a total ausência de... eu acho um pouco radical falar isso, mas é como se fosse a total ausência de dissonância. É um som completamente consonante e que fica horas consonante. É um som bem meditativo e bem interessante quem quiser escutar uma música minimalista. Tem vários nomes aí, Philip Glass, Steve Reich, né? E tem agora o seu oposto, que não é tão conhecido, que é o maximalismo. O maximalismo é uma bagunça bagunçada. Não é a nossa conversa polifônica, que é a nossa bagunça organizada, né? A bagunça organizada no sentido de que a gente... Só por curiosidade, que eu abri aqui o ponto do maximalismo. Isso é muito importante, que o conceito de polifonia não é só muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. São coisas acontecendo ao mesmo tempo, em tempos diferentes, que possuem dissonâncias e em alguns momentos encontram suas consonâncias. Ok? E pode falar, perdão. Não, só quando tu falou sobre a dissonância, né? A polifonia, se a gente pensa ali polifonia no romance, né? A tradição literária ela vinha concebendo de uma certa forma, e tem a Rosana também que pode nos ajudar aí falando sobre os estudos literários, né? Mas grosso modo, a gente falando aqui, né? Havia todo um modo de pensar anterior ao que Bakhtin vai colocar como esse momento em que a polifonia se dá, né? A partir do olhar dele, que é aquelas posições muito bem consagradas, né? O famoso personagem principal, secundário, essas categorias de análise, né? Início, meio e fim de uma obra, tudo muito bem delimitado, né? Então, onde sempre há esse espaço de destaque, né? Para uma personagem, por exemplo, né? Claro, eu vou pensar isso na dança, também em outras práticas, né? Mas para dar esse exemplo aqui, né? E quando fala da questão da dissonância dessas muitas vozes ali presentes, né? É justamente a concepção do Bakhtin mesmo, né? A gente pensa que a noção de diálogo, né? Só como uma concordância, como uma consonância, né? Um diálogo que é estabelecido frente a frente, cara a cara e onde todo mundo concorda, vamos dizer assim, né? E não, a ideia de diálogo é justamente a dissonância, né? É a contraposição, são as relações, né? São as coisas colocadas, as ideias, os pensamentos colocados sempre em relação, né? E aí que vem a noção justamente de que não há uma ideia, uma personagem principal, né? Que aí vem toda a questão que Bakhtin analisa nos romances de Dostoiévski, né? Ele vai dizer que ele é o criador da autêntica polifonia. Na concepção dele, foi o autor que conseguiu dar vida, né, na arte a essa configuração, né, que aí a gente vai pensar na natureza marxista dialética dialógica, né, de que, no fundo, é uma utopia o próprio pensar, né, de uma voz una, né, que seja hierarquicamente mais poderosa do que a outra, né? Há tendências, mas o diálogo ele sempre vai se voltar para o outro. A gente sempre vai a gente já é o que a gente é em relação ao outro, né? Então isso já atesta essa posição igualitária entre todos nós, né? Então aí a gente pode discutir também o que é a utopia no final das contas, né? E daí eu estava
Então, mas pode seguir, André. Só um comentário. Fiquei muito curioso aqui com o comentário do Daniel Santana. Poderíamos pensar em uma voz grotesca no coral, né? Eu gostaria depois de mais tarde conversar um pouquinho mais sobre isso, porque tem muitos exemplos muito bacanas no coral do que seria grotesco, né? E grotesco, acho que mais no sentido, aquele sentido de diferente, né? Aquele sentido de que traz uma surpresa, né? Não sei se esse é o sentido mais correto, mas tem muitas coisas muito interessantes. Gostaria melhor de conversar sobre isso mais tarde. Mas tu falou sobre uma questão, é sobre o personagem principal, né? No coral a gente tem muita questão da voz principal, e ainda mais quando a gente fala, por exemplo, nos corais, eu não estou falando que é assim em todos, mas em grande maioria dos corais religiosos e que eu trabalhei, com quem eu trabalho, aliás, não nem corais religiosos, mas nos corais, em geral, a gente tem muito a presença da voz principal, da melodia principal, que muitas vezes também se transforma no naipe principal, ou seja, não é apenas, naquela música, por exemplo, no coral normalmente a gente tem 4 divisões, não precisa ser sempre 4, pode ser só 2, pode ser 3, pode ser 6, pode ser 8. A gente tem um caso que é um moteto de 40 vozes, né, que é dividido em 40 vozes, mas daí já é um exemplo extremo, né? Mas normalmente a gente tem divisão em 4 vozes no coral. E normalmente uma voz só é responsável por ter a voz principal, né? E isso já gera nas outras vozes um sentimento de menosprezo, né? Eu não sou tão importante quanto aquela outra voz ali que faz a voz principal. E outra coisa que acontece muito também no coral é que essa voz principal, essa melodia principal, ela normalmente está sempre com a mesma voz, que no caso seria a voz da soprana, a voz mais aguda, a voz feminina aguda, né? E isso também já gera um outro sentimento nas outras vozes, as vozes de contralto, de barítono, que normalmente não fazem a melodia principal. Mas isso é muito complicado, porque a voz principal, ela precisa ser ouvida. Sim. Mas, se as outras vozes não cantarem no mínimo, tentando fazer o mesmo volume, porque como a voz principal que ocorre nos corais, não são todos os corais que estão assim, não são todos os arranjos corais que funcionam dessa forma, mas a maioria. Como não é a voz soprano, a voz soprano normalmente faz a melodia principal, as outras vozes, elas ficam um pouco abaixo, com esse sentimento de menosprezo, né? E o que acontece? Agora eu me perdi, perdão. A gente precisa recuperar a energia, né? A gente precisa entender que sem as outras vozes não tem coral. Se for só a melodia de soprano por si, só porque ela é a voz principal. Ela é a voz principal porque ela é a voz mais aguda. Então ela não precisa de muito para ser ouvida. Ela não precisa de muito para ser ouvida, simplesmente porque ela é mais aguda. Isso é muito interessante porque tem muitas sopranos em coral, mas nem todas as sopranos têm coragem de ser sopranos. Normalmente elas dizem que normalmente as vozes femininas do coral dizem que elas são mais graves por questões de trauma. Depois eu retomo isso, tá? Mas como a voz de soprano ela é mais aguda, ela é mais fácil de ser ouvida, eles colocam ela como melodia principal. E as outras vozes, elas precisam cantar com a mesma intensidade ou até com mais volume para serem ouvidas. E elas têm que entender que elas têm que cantar com muita intensidade, elas têm que cantar com muita potência e com muita